Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nesta edição vamos falar da perseguição aos jornalistas que atuam em zonas de conflito, a partir da decapitação de 2 profissionais americanos pelo grupo de Estado Islâmico no Oriente Médio. Para analisar o assunto, convidamos o jornalista e escritor Leão Serva, o professor de Relações Internacionais Fernando Brancoli e o historiador Murilo Bon Merri. A decapitação de 2 jornalistas americanos sequestrados pelas milícias do Estado Islâmico nos aproxima dramaticamente do 11 de setembro de 2001, com o massacre de cerca de 3.000 pessoas nas Torres Gêmeas, no coração de Nova York. Quanto mais avançamos para entender a história, mais precisamos retornar ao passado. E quanto mais fugimos da barbárie, mais a barbárie se aproxima de nós. A desesperada tentativa de implantar o Estado Islâmico na região que compreende a Síria e o Iraque nos remete diretamente à morte do profeta Maomé em 632 da Era Comum e à disputa para escolher o seu herdeiro espiritual. A palavra califa significa literalmente sucessor. E o conceito de califado nada tem a ver com a noção contemporânea do Estado ou nação. É um território religioso, sem fronteiras, em constante expansão. Jihad não é uma guerra qualquer, é um empenho extremo, é uma guerra santa para disseminar o Islã. A espada continua como símbolo de inúmeros estados do Oriente Médio e não é por acaso que a execução dos 2 jornalistas deu-se através da decapitação. E por que escolheram jornalistas e não generais capturados em combates? Porque o terrorismo é uma ferramenta de comunicação. Matar jornalistas é uma forma perversa, cruel, de subverter o jornalismo e colocá-lo a serviço do obscurantismo e do horror. Como foi dito agora há pouco, embora tenha um discurso, digamos, contra a modernidade, boa parte da tecnologia associada aos países do Ocidente, esses movimentos são muito bem, são muito hábeis em lidar com a informação, muito hábeis em lidar com tecnologia da informação e, portanto, conseguem maximizar o efeito de seus atos. Como você bem falou, de tantos reféns que possivelmente eles têm, eles buscaram exatamente os jornalistas e uma forma de divulgar que chamou a atenção do mundo todo. E isso é, de fato, uma nova forma de propaganda militar. Eu acho que, a religião nunca desaparece como um fenômeno que serve para justificar certas práticas violentas. E, no caso específico do Estado Islâmico, eles têm uma narrativa muito forte de que o objetivo central do grupo é retomar um passado glorioso, construído, na verdade, imaginado pelo Islã. No caso, o islamismo específico que eles acreditam. E, então, essa narrativa de um retorno a um passado, um retorno a um momento inicial em que o Islã era a civilização mais... O Islã como civilização era o mais evoluído no mundo, acaba se tornando o centro de todo tipo de discussão. E aí uma homogeneização do que seriam as práticas religiosas, como já se falou aqui, de que o Islã teria essencialmente... uma ferramenta única de interpretar o mundo, o que não é verdade, imaginar que é uma religião bastante pulverizada nesse sentido, mas é inevitável que uma narrativa homogênea, uma narrativa de um retorno anti-ocidental acabe servindo para galvanizar esses grupos, para unificar pessoas que de alguma forma pensam de maneira semelhante. Então, acho que acaba não surpreendendo, apesar de ser bastante triste nesse sentido. Na verdade, o curioso é que, geralmente, como é que a sociedade civil nos países ocidentais se envolvem com questões do Oriente Médio? Né? O indivíduo acorda de manhã e quer saber se o preço da gasolina na bomba está mais caro. Esse tipo de estratégia coloca a sociedade civil desses países ocidentais diretamente no problema. Agora, o problema não está tão longe, não está no Iraque, mas eu posso entender que existe uma ameaça cada vez maior para cá. É claro que isso recorre em alguns problemas, né?
isso pode se transformar numa perseguição indiscriminada a cidadãos muçulmanos dentro desses países, aumentando também a intolerância a essas comunidades. Então, na verdade, quer dizer, é um problema que se coloca daquele campo de batalha diretamente para a sociedade civil nos países ocidentais. Muito bem, chegamos, muito bem, muito mal, inclusive, mas chegamos ao final desta edição. Quero agradecer a presença aqui no Rio do historiador Murilo Bon Merri, em São Paulo do jornalista Leão Serva e em Brasília do professor Fernando Brancoli. Na próxima semana vamos falar de preconceito e, sobretudo, preconceito na mídia. Lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela televisão, pela internet e pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.